Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36. Eu queria só perguntar se o grupo conhece aquela música Dá-me um coração igual ao teu. Aí, depois da mensagem, eu gostaria que nós cantássemos esta canção. Irmãos, baseado nesse texto da palavra de Deus, hoje à noite eu quero pregar uma mensagem. O tema da mensagem é Corações Ressacados. Corações ressacados. Vamos ler juntos os 3 versículos, versículo 34, 35 e 36, juntos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Meus irmãos, atente para a palavra do Senhor, aprenda hoje a palavra de Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto onde Jesus fala de eventos futuros. Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. Jesus fala sobre os sinais que acontecerão no cosmos, na terra, que antecipam a sua vinda. Jesus ilustra com a parábola da figueira, e é nesse contexto que ele está tratando de eventos futuros, de situações, de circunstâncias que vão preceder a sua volta. E é nesse contexto que Jesus introduz esta palavra, dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem o quê? Sobrecarregados. Esta palavra sobrecarregado, no original, no grego, esta palavra significa ressacado. Para que o vosso coração não fique ressacado, em ressaca. Você sabe o que é ressaca? Talvez alguns que estão aqui já experimentaram isso. O que é uma ressaca? Quando é que alguém está na ressaca? A ressaca é a consequência de quê? Da bebida, né? Então a ressaca é o quê? É um vertigem. A ressaca é uma tontura, a ressaca é um mal-estar, a ressaca é uma indisposição. Jesus está dizendo que os discípulos, e esta palavra não é direcionada a outras pessoas, senão aos discípulos, ele está dizendo que eles deveriam ter cuidado para que o coração deles não ficasse o quê? Ressacados.
ressacados. Já pensou um coração ressacado? E o que é que causa ressaca? Por que alguém fica ressacado? E Jesus então diz aqui 3 palavras sobre este coração ressacado. Primeira palavra que ele diz aqui no texto, ele fala sobre sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações. 3 palavras aqui que aparecem no texto. E o que de fato Jesus está dizendo aqui nesse texto é que o coração fica ressacado por causa dos excessos. Coração fica ressacado por causa dos excessos. Esse texto aqui está falando de excessos, ou seja, está falando de festas, glutonarias, libertinagem, ele está falando de orgias. Jesus está dizendo que estes excessos trazem ressaca para o coração. Todo excesso traz ressaca. Todo excesso traz ressaca. E Jesus está dizendo que esses excessos de festas, de glutonarias, de orgias, estas festas, estas coisas que o mundo oferece, ele traz uma ressaca para o coração. Todo excesso traz ressaca. Algumas igrejas, por causa dos excessos, estão em ressaca. Alguns irmãos, por causa dos excessos, estão em ressaca. Todo excesso traz ressaca. A palavra do Senhor diz lá em Oséias capítulo 5: na prática dos excessos vos aprofundastes, e eu castigarei a todos. Pessoas que vão se aprofundando nos excessos. Irmãos, todo excesso é perigoso, todo excesso traz consequência, todo excesso traz ressaca. Irmãos, se você estudar demais, este excesso vai trazer uma ressaca para você. Se você trabalhar demais, este excesso vai trazer uma ressaca para você. Todo excesso traz ressaca. Eu vi ontem na televisão um empresário dizendo, perguntaram para ele, qual o segredo do seu sucesso? Ele disse, trabalho, trabalho e trabalho. Irmãos, trabalho em demasia traz ressaca, traz consequência. Tudo em excesso traz consequência. Até culto em excesso traz consequência. Tudo em demasia, tudo em excesso. E Jesus estava advertindo os seus discípulos e dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado para que o coração de vocês não fique ressacados por causa dos excessos. Irmãos queridos, eu estou vivendo num contexto eclesiástico, num contexto social, num contexto político de gente ressacada por causa dos excessos. Gente que não faz pausa na vida. E Jesus está falando que antes da volta dele, os seus discípulos tinham que ter cuidado, porque haveria muita ressaca. Por causa dos excessos. Excesso traz ressaca. Interessante que Jesus usou uma palavra vulgar para poder ilustrar, para poder ensinar, para poder doutrinar os seus discípulos. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Tudo em excesso traz ressaca. Outra coisa que traz ressaca, meus irmãos, é a imoderação. Primeiro, é o excesso. Segundo,
a imoderação. Veja que o texto vai falar de quê? De bebida, embriaguez, extravagância. A imoderação traz ressaca. Pessoas que não têm moderação nas coisas, elas vão ficar ressacadas. E Jesus está falando isso e ensinando para os seus discípulos. Qualquer pessoa que não tiver moderação na sua vida vai sofrer ressaca, dor de cabeça, mal-estar, indisposição. Porque é isso que é ressaca. Os imoderados, que não têm moderação, que não têm limite, que são extravagantes, que não têm freio. Observe que nós estamos vivendo numa nação desenfreada, sem moderação. E esta imoderação no nosso país está trazendo uma ressaca. É ou não é verdade que nós estamos sofrendo as consequências da ressaca no nosso país? Um país imoderado, um país sem limite, um país sem freio, uma geração imoderada. Estamos sofrendo as consequências. Estamos na ressaca. Corações ressacados por causa da imoderação. Imoderados, não tem limite, não tem moderação, não tem controle. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, para a sua igreja. A imoderação traz ressaca. Pessoas que não foram moderadas nas compras, compraram, fizeram extravagância. Eu me lembro quando tive a oportunidade de viajar e passar 20 dias na Europa. Eu fui limitado, mas eu vi outros que estavam limitados, que pegaram seu cartão de crédito, olha, e usaram o cartão lá na Europa, e compraram sem moderação, e trouxeram presentes para parentes, e compraram para si, e foram imoderados. Impressionante que quando nós chegamos no Brasil, pouco tempo depois, nós tivemos uma surpresa. Qual foi a surpresa? O presidente da República, era Fernando Collor de Mello, bloqueou o dinheiro de todo mundo. Vocês estão lembrados daquela época? Foi um transtorno no país e muita gente teve que sofrer a ressaca da imoderação. Eu não sofri não, porque eu fui para lá, sabia que eu tinha pouco e não podia gastar demais, fui moderado, voltei, o Collor fez tudo aquilo, não prendeu nenhum dinheiro meu, não sofri nenhuma consequência. Irmãos, a imoderação faz com que as pessoas fiquem na consequência da ressaca. Lamento profundamente que hoje idosos do nosso país estão sofrendo a ressaca da imoderação. Nosso governo implantou um plano em que os idosos podem fazer empréstimos, e os idosos se afoitaram e fizeram empréstimos, e muitos deles estão endividados, parentes fizeram empréstimo no nome deles, e agora estão todos na ressaca. A imoderação traz ressaca. Jesus está dizendo, se vocês não tiverem cuidado, discípulos meus, vocês vão sofrer a ressaca da imoderação. Terceiro, primeiro problema dos excessos. Segundo problema, da imoderação. Terceiro problema, da ansiedade. Olha como é que diz o texto. E das preocupações deste mundo. O que significa isso? A ansiedade existencial, a ansiedade pela vida, a ansiedade pelas coisas da vida. Esta ansiedade faz com que venha a consequência para o coração, traga ressaca.
Pessoas que estão vivendo extremamente preocupadas, ansiosas. Irmãos, interessante que isso aqui é um peso para o coração. Conheço pessoas que estão ressacadas, depressivas, oprimidas, para baixo, porque estão ressacadas por causa da ansiedade. A palavra ansiedade na Bíblia significa esfacelado em 100 partes. Pessoas demasiadamente preocupadas com o futuro, preocupadas com o amanhã, preocupadas com a comida, com a bebida, preocupadas com tantas coisas. Eu tinha um colega que ele estava extremamente preocupado com os filhos eram pequenos, e ele já estava preocupado com o futuro deles, com quem eles iam se casar, a preocupação, o homem já estava ansioso por isso. E sabe o que a Bíblia diz nesse texto? Que isso traz ressaca. Algumas pessoas estão com depressão, irmãos, por causa da ressaca da ansiedade. Se preocuparam demais, correram demais, preocupação demais, gente preocupada com o quê? Preocupada em ganhar mais, preocupada em ter mais, preocupada. Irmãos, eu sou do tipo seguinte, eu acho que nós devemos ter o melhor, devemos sim buscar o melhor, devemos estudar, sim, devemos, como o Edeu Eis conseguiu fazer o doutorado, parabéns, né? Conseguiu fazer o doutorado. Mas irmãos, se nós não tivermos cuidado, estas preocupações, porque tem que fazer doutorado, porque tem que fazer mestrado, porque tem que fazer a pós-graduação, porque tem que fazer isso, isso vai trazer doença, isso vai trazer uma ressaca para os irmãos. Tem que ter cuidado. Não somos contra alguém estudar e lutar pela vida, mas temos que ter cuidado para a gente não viver essa ansiedade. Nem para o culto eu vou mais, que eu estou tão preocupado com tanta coisa. Meu querido, isso não vai ser bom para você. Jesus está dizendo que mais cedo ou mais tarde vai vir uma ressaca para o seu coração, e aquilo que você lutou tanto para adquirir vai se transformar em transtorno para a sua vida. Adianta de quê? Vá atrás, mas em paz. Busque o melhor, mas em paz. Porque senão isso vai trazer uma consequência para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração. Daqui a pouco você vai estar com mal-estar. Daqui a pouco você vai estar com dor de cabeça. Daqui a pouco você está se sentindo mal, ressacado. Você já viu a cara de um ressacado? É impressionante que uma pessoa, quando está com ressaca, ela não gosta de barulho, qualquer barulho. Está doendo minha cabeça, está aqui meu corpo. Ai. Ressaca. Algumas pessoas estão irritadas, impacientes, incomodadas. Ressaca, meu irmão. Gente ressacado por causa dos excessos, da imoderação, da ansiedade ou preocupações. Isso trazendo peso para a vida. Algumas pessoas que chegam para mim, pastor, ore por mim, vamos orar por fulano. Irmãos, eu oro. Mas eu estou vendo centenas e milhares de pessoas que nem precisariam a gente estar orando por elas. Vamos orar por graça e misericórdia, mas elas estão sofrendo as consequências da ressaca.
Ressaca nas famílias, no casamento, ressaca na sociedade. Estamos vivendo esse contexto. Jesus está alertando os seus discípulos das consequências destas ressacas para o coração. Olha como é que diz a palavra. Cuidado, para que o coração de vocês não fique o quê? Sobrecarregado, ressacado. Ressaca para o coração, como resultado dos excessos, da imoderação e da ansiedade. Deixa eu ler aqui para os irmãos uma frase de Hiller. Olha o que Hiller disse. Escute bem. Não há nenhum pecado tão grande que um grande santo não possa cair nele. Vou repetir. Não há nenhum pecado tão grande que um grande santo não possa cair nele. Às vezes a gente se acha grande santo. E impressionante que às vezes a gente só acha que pecado é adultério. A gente acha que pecado é roubar. E Jesus diz que todo excesso é pecado. Toda imoderação é pecado. Toda ansiedade é pecado. E isso traz consequência para o coração, para a alma, para o ser. Então Hiller acrescenta. Olha o que ele acrescenta. Primeiro ele diz, não há nenhum pecado tão grande que um grande santo não possa cair nele. Aí ele diz, não há nenhum santo tão grande que não possa cair num grande pecado. Não há santo tão grande que não possa cair num grande pecado. Você se acha um santo grande? Não há santo tão grande que não possa cair num grande pecado. E não há pecado, irmãos, tão grande que um grande santo não possa cair nele. É o que Hiller diz. A gente pode dizer, não, eu não vou cair nesses pecados. Quando a gente lê a história bíblica, nós lemos homens de Deus que caíram em grandes pecados. E aí eu estou dizendo isso para chamar sua atenção. Homens, mulheres, casados, solteiros, adolescentes, presta atenção nisso. Se você não quer ter um coração ressacado, sentir as consequências da ressaca, o mal-estar da ressaca, a dor de cabeça da ressaca, a inquietação da ressaca, a indisposição da ressaca, Jesus faz aqui, então, algumas colocações para que a gente livre-se disso. Primeira coisa a fazermos, ele diz, olhe para você mesmo. Olha quando o texto diz assim, acautelai-vos. Há uma versão que diz, olhai por vós mesmos. Temos o hábito e o péssimo hábito de olharmos para a vida dos outros. Jesus diz, olhe para você mesmo, olhe para quem você é, olhe para as suas ações, olhe para as suas atitudes. Se você não quer ter e sofrer a ressaca do pecado, olhe para você mesmo. Como é fácil olhar para a vida dos outros. Jesus diz, acautelai-vos. E aqui significa, olhe para vós mesmos. Olhai para vós mesmos. Olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo, reconheça a sua natureza, reconheça a sua inclinação pelo pecado, reconheça isso e diga, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Olhe para você. Eu preciso aprender a olhar para mim e dizer, Deus, sou portador de uma natureza perigosa, natureza caída, ando com ela por onde eu vou.
Irmãos, eu tiro férias e a minha natureza velha não tira. Vai comigo. Então eu tenho que olhar para mim mesmo. Para a gente se livrar destas coisas, da ressaca no coração, precisamos olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Ele diz: acautelai-vos. Esta expressão também pode significar: tenha cuidado, preste atenção na sua vida, preste atenção nas suas atitudes, preste atenção no seu comportamento, preste atenção em você mesmo. Irmãos, nós prestamos atenção na roupa dos outros, na voz do outro, no comportamento do outro, falamos do outro, prestamos atenção nos outros. Está na hora da gente voltar e prestarmos atenção em nós mesmos. Você e eu temos uma natureza caída, pecaminosa, precisamos olhar para nós mesmos, para nos livrarmos da ressaca do coração. Jesus está dizendo: olhe para você mesmo. Primeira coisa é essa. Segundo, vigiai por você mesmo. Ele está dizendo aqui na palavra, no texto, no capítulo, no versículo 35, ele vai dizer, aliás, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo. Esse vigiar aqui quer dizer que eu tenho, além de prestar atenção na minha vida, eu tenho que estar atento a tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar em alerta a mim mesmo. Vigiai por vós mesmos. Vigie a sua vida. Às vezes vigiamos a vida dos outros, a hora que o outro sai, a hora que o outro se levanta, o que ele faz, estamos vigiando a vida dos outros. E Jesus está dizendo que nós temos que vigiar a nossa própria vida, a nossa própria alma, vigiar nossas emoções, vigiar os nossos pensamentos, o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Vigia você mesmo. Quer se livrar da ressaca no coração? Vigia você mesmo. Terceiro, ore por você mesmo. Irmãos, o texto diz, além de dizer, vigiai, pois, a todo tempo, ele diz, orando, para que possais escapar. Ore por você mesmo. Interessante que é comum as pessoas pedirem oração. Ore por mim, ore por mim. Precisamos aprender a orar por nós mesmos. Ore por o seu coração. Ore por sua mente. Ore por você. Ore por sua vida. Senhor, me ajuda, me dá graça. Ore por você mesmo, querido. A primeira oração que você tem que fazer por você é você orar por você. Ore por sua alma, ore pelo seu coração, ore por você, para se livrar da ressaca do coração. Olhe para você mesmo, vigie você mesmo e ore por você mesmo. Aí há umas expressões aqui no texto. Para quê? Três coisas aqui que Jesus cita. Primeiro, para não cair na armadilha. Se você olhar para você mesmo, vigiar você mesmo e orar por você mesmo, você não vai cair na armadilha, porque aparece aqui no texto laço, e laço aí é armadilha. O inimigo vai preparar o laço, mas se você estiver olhando para você mesmo, se você estiver vigiando a você mesmo, se você estiver orando por você mesmo, você se livra da armadilha do inferno, da armadilha do inimigo, da armadilha da vida, da armadilha do transtorno, da armadilha que vem contra você.
objetivo, a finalidade é esta: não cair na armadilha. Você se livra da ressaca e não cai na armadilha, o laço. Segundo, irmãos, o texto diz assim: para estar em condição, para escapar. Escapar aqui é estar em condição. E a palavra no original quer dizer energizado, força. Quando nós olhamos por nós mesmos, vigiamos a nós mesmos e oramos por nós mesmos, sabe o que acontece? Nós adquirimos uma condição de vencer os problemas da vida, de vencer as lutas da vida. Nós começamos a ter uma condição de escapar. Lembra que no final do ano eu disse aqui na igreja: escapamos. Eu escapei em 2016. Tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu na sua vida. Jesus está dizendo para que possais escapar. Como é que a gente escapa, irmão? Sabe o que acontece? Quando nós olhamos para nós mesmos e vigiamos a nós mesmos e oramos por nós mesmos, sabe o que acontece? Nós adquirimos energia de Deus, força de Deus, poder de Deus. E aí escapamos. O texto está nos dizendo isso. E por último, ele diz aqui, olha como é que o texto termina. Ele diz aqui, o texto diz assim: e suceder está em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Estas coisas todas acontecendo, o mundo em transtorno, problemas para todos os lados, e você permanecer firme diante de Deus, porque estar em pé aqui é permanecer firme. Você não só se livra das armadilhas, como você se mantém numa condição de energia diante de Deus e fica firme, fica em pé. Permanecer em pé, estar em pé diante do Senhor. Jesus disse que o desejo dele é esse, que a gente não caia nas armadilhas, que a gente, irmãos, se mantenha numa condição de vencer as lutas da vida, e espiritualmente a gente se mantenha de pé, a gente se mantenha de pé diante do Senhor firme. Aí ele diz tudo isso, sabe por quê? Que ele está dizendo para aquele discípulo: eu vou voltar. Os sinais vão se cumprir, Jerusalém vai ser destruída, vai haver sinais nos céus e na terra. E quando virdes estes sinais acontecendo, quando a figueira que começa a dar sua folhagem de volta, vocês sabem que está chegando o verão. Assim, observem tudo que está acontecendo no mundo. Porque eu vou voltar. Nós somos uma geração que pode, quem sabe, experimentar o arrebatamento. Mas algumas pessoas que estão olhando para mim aqui hoje, se Jesus voltasse hoje, provavelmente elas não iriam com Jesus. Porque elas estão na ressaca do pecado. Porque entraram no pecado e não saíram. E gostaram e não querem se livrar dele.
e brincam com o pecado, e se tornaram cínicos em relação ao pecado. Vem, quem sabe, até para a igreja e canta e louva, mas depois no cotidiano, no dia a dia, uma vida miserável. Jesus está dizendo: olha, que não aconteça que a minha vinda, que será repentina, não pegue vocês ressacados. No dia da volta de Cristo, muitos estarão de ressaca. Uns literalmente na ressaca da bebidice, a ressaca das festas, ressaca das orgias, estarão na ressaca. Alguns estarão na ressaca de terem se distanciado do Senhor, de terem trabalhado excessivamente, de ter vivido nas preocupações. Quantos estarão na ressaca? Mas o desejo do Senhor não é este. É que no dia da volta dele, todos estejam preparados. Que você, meu irmão, esteja preparado. Eu não quero julgar ninguém, mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar pela aparência, e sim pela reta justiça. Há alguns comportamentos no nosso contexto eclesiástico que não denunciam que esta pessoa nasceu de novo, que esta pessoa tem amor por Senhor, não há interesse por Deus. Vivem a vida como se Deus não existisse. Vêm para a igreja para cumprir um rito religioso, uma liturgia apenas. Maus maridos, maus pais, infiéis. Vivem nas orgias, nas embriaguez, nas ansiedades, nos excessos, e estão sofrendo as consequências de tudo isso. E quando a trombeta tocar, e quando o som da trombeta ecoar, como é que vai estar o meu coração e o seu coração? Como é que vai estar você? O que você espera desse mundo? O que você espera do Brasil? Você está esperando muita coisa? Eu não espero, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Há 30 anos atrás, o Brasil era melhor do que hoje. Tinha menos violência, menos assalto, menos roubo, menos presídio. 30 anos atrás. O que você espera? Está quase que insuportável viver nesta nação. Somos uma nação amedrontada. Mas você acha que nos Estados Unidos é diferente? Não, querido. Lá eles estão com medo também de ataques. O mundo está num caos. Estamos caminhando para o fim. E é hora de estarmos alertos ao que Jesus disse. Jesus estava alertando seus discípulos, sua igreja, Jerusalém será destruída. Vai acontecer transtorno no mundo inteiro, então virá o fim, e é hora da gente estar bem com o Senhor, em comunhão com Deus, orando a Deus. Eu estou vendo milhares de crentes, e no mundo evangélico, algumas pessoas que estão preocupadas com outras coisas, e não em servir a Deus. Gente que não tem tempo para orar, para ler a palavra, para dedicar sua vida a Deus, consagrar ao Senhor, e sempre com uma desculpa esfarrapada. E depois ainda vem pedir oração. Você está em ressaca, meu irmão. Ressaca no coração. E hoje à noite, que Deus nos liberte desta ressaca, em nome de Jesus, e possamos estar em pé diante dEle, para a glória dEle, viver para Ele, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Nosso compromisso com essa igreja não é alisar a igreja, é falar a verdade para a igreja. E esta é a verdade do Evangelho. Esta é a verdade do Senhor. Será que hoje à noite não tem alguns irmãos aqui que estão ressacados? Coração ressacado.
Está aqui na igreja, a cabeça está lá fora, preocupado, ansioso. Como é que vai ser amanhã? E as promissórias, e o cheque, e como é que vai ser o dia amanhã? E já está aqui dentro, mas está lá fora. Já está na ressaca. Os excessos, a imoderação. Precisamos orar e dizer: Deus, nos liberta disso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Já pensou se Jesus voltasse agora? Se ele viesse agora, se de repente o céu se abrisse, será que todo mundo aqui iria? Será que você subiria? Esse dia vai ser lindo, mas vai ser lindo para quem tem Jesus, para quem ama o Senhor Jesus. Esse dia vai ser lindo, extraordinário. Agora, para quem cultivou uma ressaca no coração, coração pesado, cheio de amargura, cheio de ódio, ressacado, aquela cara de ressaca. Já viu a cara de irmãos que não dão um sorriso, não consegue nem ouvir a voz do Senhor, a palavra, cara de ressaca. Já chegou perto de uma pessoa que está com ressaca? Aquela cara mal-humorada, irritada, inquieta, gente chata. No sentido espiritual tem um bocado de gente assim. Precisamos nos libertar disso, desta ressaca miserável do pecado, pecado dos excessos, pecado da imoderação, pecado da ansiedade. Vamos orar.